A mulher do sertão fez pacto com o diabo. Agora veja essa história. No calor escaldante do Rio Formoso, Janete caminhava com passos pesados, arrastando o peso de um passado cheio de sombras. A poeira subia em redemoinhos, a cada movimento, como se o próprio sertão estivesse tentando sussurrar todos os segredos que ela carregava. O que poucos sabiam era que em uma noite desesperadora, ela havia feito um pacto sombrio com o diabo, sua alma em troca de uma vida de riqueza e um recomeço. O desejo de escapar das tragédias que a cercavam era forte demais. A jovem sempre fora vista como um mistério. Com os olhos intensos e cheios de dor, Janete lembrava o que tinha perdido. A risada contagiante dos pais, uma casa cheia de amor. E, claro, o amor proibido de sua adolescência. Um amor que foi arrasado pela violência e pela tragédia. O eco das lembranças a perseguia, mas a promessa feita naquela noite obscura ainda ecoava em sua mente. Com o poder que havia adquirido, ela rapidamente cedeu. Cada olhar seu trazia um novo tormento. E Janete foi se enclausurando em seu próprio calvário. Os gritos ecoavam pelas paredes, e em cada momento um nó se formava na sua garganta. O amor se tornara uma prisão. O homem que prometia luxo e segurança tornou-se o algoz que a mantinha refém. Em uma noite fatídica, quando tudo parecia desmoronar, um estalo na escuridão precipitou seu destino. Uma discussão se transformou em um ato de violência. E Janete, em um impulso cego, viu-se diante de uma decisão que mudaria tudo. O que era mais precioso? Seu corpo, sua alma ou o que sobrou de sua sanidade? Foi nesse ponto que se deparou com uma dúvida espinhosa. O que realmente valia a pena? Naquele abismo de dor e desespero, ela percebeu que o pacto com o diabo tinha um preço ainda maior do que imaginava. As sombras de seu passado tramavam a teia de sua vida como um alerta constante. A história que começou com promessas de redenção agora se tornava uma busca desesperada por escape e entendimento. Com o mistério enterrado sob os destroços de seus sonhos, Janete se via em uma encruzilhada. O que ela descobriria nas profundezas desse abismo? Qual seria o verdadeiro custo de suas escolhas? O eco da sua história começava a ressoar, e a necessidade de respostas crescia a cada dia. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Janete sentia seu coração disparar. As sombras da noite pareciam mais densas, quase palpáveis, enquanto ela lutava para entender sua nova realidade. A casa, antes um lar, agora era uma prisão. Cada grito de Augusto ecoava em suas paredes como uma sentença de morte. O peso do pacto se tornava mais insuportável a cada dia. Ela olhava pela janela, ansiosa, esperando um momento de clareza, algum sinal que a salvasse. Justo quando pensava ter chegado ao fundo do poço, algo inesperado aconteceu. Naquela noite, a lua cheia iluminava o sertão e uma brisa gelada entrava pela janela. De repente, estrondos no portão chamaram sua atenção. Eram vozes, altas, em discussão. Janete correu até o corredor, preocupada. Era Augusto.
brigando com alguém. O som da luta a deixou gelada. Mas no meio daquela confusão, um nome surgiu. Carlos. Carlos era o amor de sua juventude, aquele que havia perdido em meio à tragédia. Os pensamentos dela foram como um raio. O que ele estava fazendo ali? O amor que foi destruído, agora ressurgindo no meio do caos. Com o coração pulsando no peito, Janete decidiu se aproximar da porta para ouvir melhor. Mas antes que pudesse entender o que estava acontecendo, um silêncio absoluto caiu. O peso do ar mudou. A tensão era palpável. Depois, a porta foi escancarada e Augusto entrou. Suas mãos estavam ensanguentadas. "O que você fez?" gritou, direcionando seus olhos furiosos para Carlos, que caía no chão, segurando a barriga. "Eu só queria falar com ela." Todo mundo congelou. Janete sentiu pânico subir pela sua garganta. Em uma fração de segundo, a cena que se desenrolava diante dela transformou-se em um pesadelo. Carlos, ferido, o homem que havia amado com toda a sua alma, agora ali, para sempre marcado por culpa e dor. O que era aquela conexão trágica que os ligava, mesmo depois de tanto tempo? Então, a realidade bateu. Tudo o que acreditava ser certo agora estava desmoronando. Carlos não era apenas uma lembrança. Ele era parte do motivo pelo qual ela estava presa naquela vida. Augusto, com suas mãos manchadas, não era o único responsável pelas tragédias que haviam acontecido. O pacto dela não apenas afetara sua vida, mas havia cortado os laços que a uniam a Carlos, causando uma cadeia de tragédias. E enquanto Augusto amaldiçoava Carlos, um impulso selvagem tomou conta de Janete. Precisava saber a verdade. "Carlos, o que você quis dizer?" O desespero em sua voz era palpável. As questões a atormentavam, e uma nova realidade se formava. Que segredos escuros unem seu passado ao presente? A tensão explodiu enquanto Augusto fazia um movimento ameaçador. "Você não sabe o que está dizendo, Janete." E no meio daquele tumulto, em um momento de lucidez, ela percebeu que precisava tomar uma decisão. O amor que pensou ter deixado para trás a chamava, mas a sombra do pacto a seguia como um lobo. O que escolheria? A verdade ou a segurança de suas mentiras? E assim, o eco dos segredos e mentiras reverberava, enquanto a linha entre amor, dor e redenção se tornava tão indistinta quanto a escuridão da noite. O que ela descobriria a seguir? O que essa confusão significava para o futuro dela e de Carlos? Esse cenário caótico tornava-se a encruzilhada de suas vidas. E ao olhar para frente, a única certeza era a incerteza do que estava por vir. As sombras pareciam dançar ao redor de Janete enquanto ela olhava para Carlos. A tristeza e a raiva misturadas em um só sentimento. Tudo o que ela tinha lutado para esquecer agora voltava em um turbilhão. Augusto, com as mãos ensanguentadas e a mente tomada pela possessividade, avançava em direção a ela, seus olhos como brasas. Mas antes que alguém tivesse chance de respirar, a porta da frente se abriu com um estrondo ensurdecedor. Um estranho, um homem alto e encapuzado, entrou na casa. O ar encheu-se de uma tensão quase palpável. "Parem!" ele gritou, sua voz cortando a atmosfera pesada. Todos se viraram, surpresos e confusos. "Janete, eu vim por você", continuou ele, seus olhos fixos nos dela. Naquele instante, o mundo ao redor parecia parar. Era como se tudo o que estava acontecendo fosse só um eco distante. Um sussurro de algo que ela mal conseguia compreender. A figura do estranho foi como um raio de esperança em meio ao caos. Mas logo se transformou em um emaranhado de perguntas na mente de Janete. "Quem é você?"
Ela mal conseguiu perguntar, a voz trêmula. Você não se lembra de mim? O homem puxou o capuz para trás, revelando o rosto que a fez engasgar. Era Miguel, seu irmão perdido, aquele que ela acreditava ter morrido anos atrás em um acidente trágico. Mas você, Janete gaguejou, seu coração disparando. Eu vi você morrer. As palavras saíam como um sussurro entrecortado, cheia de incredulidade. Contudo, a expressão de Miguel não deixava dúvidas. Ele estava ali, bem diante dela, e a verdade era mais devastadora do que tudo que ela poderia imaginar. Fui sequestrado, Janete, fugindo de pessoas perigosas, mas eu voltei. E agora você precisa saber a verdade sobre o que aconteceu naquela noite, Miguel disse, olhando nervosamente para Augusto, que estava em choque. A tensão na sala disparou para novos níveis. Carlos, ferido no chão, olhou para Janete com um misto de esperança e desespero. Essa é a sua chance, Janete. Escute-o. Mas antes que pudesse digerir tudo aquilo, um grito agudo cortou o ar. Era Augusto. Você não vai tocar nela. Ele berrou, perdido em sua fúria, enquanto o estranho e seu irmão pareciam blindar a verdade. A cena explodiu em um caos. Augusto avançou e Miguel, com uma determinação feroz, encontrou força em sua vulnerabilidade. A luta irrompeu. O impacto de corpos e o som do vidro quebrando ecoaram pela casa. Janete estava paralisada, sem saber se corria, se gritava ou se escondia. O que aconteceu com ela em um só movimento? O amor que consumiu sua vida havia se transformado em dor. E agora a verdade a esmagava. O tumulto à sua frente era imenso. Mas todas as revelações estavam se acumulando, e ela sentiu um nó na garganta. Você não entende, Janete. O pacto, o que você fez, ele causou a morte de tantas pessoas, inclusive o nosso pai. Ele, Miguel gritou, mas foi interrompido por um soco que fez com que ele cambaleasse. A cena era um pesadelo. O sangue escorria pelas paredes. O caos chamava a atenção daquela noite fatídica. Mas aquelas palavras de Miguel reverberaram em sua mente. Janete, finalmente despertando para a verdade de seu passado, fez um movimento repentino. Naquele momento, ela decidiu. Não apenas seu amor estava em jogo, mas a compreensão de quem realmente era, do que havia feito e do que seu coração ainda desejava. As revelações eram uma tormenta, e cada segundo que passava, sentia as correntes que aprendiam se partir. O que mais Miguel iria revelar? E qual o verdadeiro custo desse pacto sombrio que havia feito? A história ainda estava longe de acabar, e em meio ao tumulto, a única certeza que tinha era a incerteza do que viria a seguir. As sombras pareciam dançar ao redor de Janete, enquanto ela olhava para Carlos. A tristeza e tudo o que ela tinha lutado para esquecer agora voltava em um turbilhão. Augusto, com as mãos ensanguentadas e a mente tomada pela possessividade, avançava em direção a ela, seus olhos como brasas. Mas antes que alguém tivesse chance de respirar, a porta da frente se abriu, com um estrondo ensurdecedor. Um estranho, um homem alto e encapuzado, entrou na casa. O ar encheu-se de uma tensão quase palpável. "Parem!" ele gritou, sua voz cortando a atmosfera pesada. Todos se viraram, surpresos e confusos. "Janete, eu vim por você", continuou ele, seus olhos fixos nos dela. Naquele instante, o mundo ao redor parecia parar. Era como se tudo o que estava acontecendo fosse só um eco distante,
um sussurro de algo que ela mal conseguia compreender. A figura do estranho foi como um raio de esperança em meio ao caos, mas logo se transformou em um emaranhado de perguntas na mente de Janete. Quem é você? Ela mal conseguiu perguntar, a voz trêmula. Você não se lembra de mim? O homem puxou o capuz para trás, revelando um rosto que a fez engasgar. Era Miguel, seu irmão perdido, aquele que ela acreditava ter morrido, anos atrás, em um acidente trágico. Mas você, Janete gaguejou, seu coração disparando. Eu vi você morrer! As palavras saíam como um sussurro entrecortado, cheia de incredulidade. Contudo, a expressão de Miguel não deixava dúvidas. Ele estava ali, bem diante dela, e a verdade era mais devastadora do que tudo o que ela poderia imaginar. Fui sequestrado, Janete, fugindo de pessoas perigosas. Mas eu voltei. E agora você precisa saber a verdade sobre o que aconteceu naquela noite. Miguel disse, olhando nervosamente para Augusto, que estava em choque. A tensão na sala disparou para novos níveis. Carlos, ferido no chão, olhou para Janete com um misto de esperança e desespero. Essa é a sua chance, Janete. Escute-o. Mas antes que pudesse digerir tudo aquilo, um grito agudo cortou o ar. Era Augusto. Você não vai tocar nela, ele berrou, perdido em sua fúria, enquanto o estranho e seu irmão pareciam blindar a verdade. A cena explodiu em um caos. Augusto avançou, e Miguel, com uma determinação feroz, encontrou força em sua vulnerabilidade. A luta irrompeu. O impacto de corpos e o som do vidro quebrando ecoaram pela casa. Janete estava paralisada, sem saber se corria, se gritava ou se escondia. O que aconteceu com ela em um só movimento? O amor que consumiu sua vida havia se transformado em dor, e agora a verdade a esmagava. O tumulto à sua frente era imenso, mas todas as revelações estavam se acumulando, e ela sentia um nó na garganta. Você não entende, Janete. O pacto, o que você fez, ele causou a morte de tantas pessoas, inclusive o nosso pai. Ele! Miguel gritou, mas foi interrompido por um soco que fez com que ele cambaleasse. A cena era um pesadelo. O sangue escorria pelas paredes. O caos chamava a atenção daquela noite fatídica. Mas aquelas palavras de Miguel reverberaram em sua mente. A cabeça de Janete girava. O que você quer dizer com isso? O que aconteceu com nosso pai? A voz dela saiu um fio, quase um sussurro. Ele estava lá com você. Naquela noite, quando você fez o pacto, ele tentou te impedir. Você fez um acordo, mas não era só sua alma que estava em jogo. A revelação cortou como uma faca. Janete se lembrou. Flashes de memórias longínquas voltaram. Lembranças de seu pai. As longas conversas sobre o bem e o mal. Ele sempre acreditou que havia forças além da compreensão. Coisas que protegiam e coisas que destruíam. Ele sabia, ela murmurou, o horror tomando conta. Augusto, furioso, olhou para Miguel. Você não tem ideia do que está fazendo. E num movimento desesperado, atacou. Mas Miguel desviou, deixando Augusto tropeçar e cair. O impacto fez com que ele derrubasse uma prateleira, revelando um esconderijo secreto embaixo dela. Um baú antigo, coberto de poeira, começou a se abrir. Janete ficou paralisada. Não! O que é isso? O baú revelou cartas, documentos rasgados e uma fotografia desgastada. O que está acontecendo aqui, Miguel? E foi nesse momento que ela viu. A foto mostrava seu pai, mas ao lado dele estava alguém que a deixaria devastada. Uma mulher que se parecia com Janete. Ela
Ela não pode ser. A realidade começou a se desdobrar como um pesadelo. Miguel olhou nos olhos dela e sua expressão era grave. Você precisa saber a verdade. Ela é sua mãe. Estava viva o tempo todo. E tudo isso foi parte do plano que você nunca soube. A sala parecia girar. Cada camada de sua vida desmoronava, revelando um labirinto de mentiras. O que mais estava escondido? E como tudo isso se ligava ao pacto que fizera? O eco da verdade parecia gritar, e Janete sentia o chão rugir sob seus pés. Qual era o verdadeiro custo daquela verdade? E como isso mudaria tudo? A história de Janete estava se desvelando de forma muito mais sombria do que poderia imaginar. E a única certeza que tinha era que agora, mais do que nunca, ela precisava tomar uma decisão. Janete olhou para Miguel, processando cada palavra, cada revelação, mas a verdade parecia um pesadelo sem fim. Ela estava viva. O calor do choque a envolveu como uma manta pesada. Augusto, ainda se recuperando do impacto, olhou para a foto na mão de Janete e, pela primeira vez, hesitou. Os olhos dele estavam em conflito, como se a mentira que sustentou por tanto tempo começasse a desmoronar. Mas antes que pudesse fazer qualquer movimento, uma explosão de luz iluminou o ambiente. A porta da frente foi derrubada, e uma figura sombria, envolta em fumaça, entrou na sala. Um grito ecoou, e Janete percebeu que não era um intruso comum. Era alguém que emanava uma aura de poder que fez seu coração parar. É hora de encerrar isso de uma vez por todas. A voz ressoou. Cada palavra batia como um tambor em sua mente. Era Serafim, o emissário do diabo, aquele que seduziu Janete na noite Fá. O olhar dele cravava na alma dela. Você pensou que poderia escapar das consequências? Ele parecia flutuar, seus olhos brilhando como carvão em brasa. O ar ficou pesado, a tensão era palpável. Augusto, já em alerta, se virou para enfrentar Serafim. O que você quer aqui? A presença dele parecia desestabilizar tudo. A sua eleição não é uma mera escolha pessoal. Investi em sua vida e em seus segredos. Agora é hora de cobrar o que é devido. As palavras deslizavam na cereja do horror que se formando. O passado de Janete estava se desdobrando em sua frente, mas novas camadas de terror estavam prestes a serem reveladas. Miguel, em choque, olhou para a figura que tanto temia. Por que você está aqui? Já não fez o bastante? A voz dele tremia. Janete percebeu que Miguel sabia mais do que deixava transparecer. O que havia acontecido antes da noite trágica? Ela não tinha certeza, mas agora o instinto dela alertava que o passado econômico não era apenas trágico, mas aterrador. Se você acha que pode esconder o que fez eternamente, minha querida, você está muito enganada. Serafim avançou, e o quarto pareceu girar com a intensidade de seu brilho. Você e seu pacto têm ramificações que ninguém imaginou. E agora, na presença de seu irmão, a verdade deve ser exposta. Janete sentiu o chão tremer sob seus pés. O que mais você sabe? O medo e a raiva se misturaram em seu coração. De repente, Serafim ergueu uma mão e começou a murmurar palavras em uma língua estranha. A atmosfera ficou densa, a luz ficou mais intensa. Eu sou a conexão entre o seu desejo e a sua destruição, Janete. As últimas palavras saíram como um eco, e tudo ao seu redor parecia desmoronar. Miguel recuou, e uma fissura se formou no chão, como se a terra quisesse abrir e engoli-los. A verdade sobre sua mãe. Ela também fez um pacto. O grito de Miguel cortou o caos. Não, Janete chorou, o nó na garganta voltando com toda a força. Ela não poderia. Serafim sorriu,
um sorriso que desnudava segredos e tragédias. Oh, mas ela foi. E o custo foi muito alto. Sua vida por você. E o retorno sempre foi a sua vida. A revelação se fez, como uma lâmina, perfurando o coração de Janete. O tempo parecia parar, enquanto ela lutava para processar a onda de emoções. Sua mãe, a figura que idealizou como a guardiã de sua infância, agora se revelava uma sombra em um pacto maligno. E tudo isso por uma vida que ela pensou que poderia ser melhor. Miguel olhou para Janete. Seus olhos eram de desespero. Você precisa escolher, Janete. Ficar aqui pode significar a destruição de todos nós. Parecia se alargar, revelando um abismo de sombras. Janete respirou fundo, suas emoções causando um turbilhão dentro dela. O destino de tantos era agora uma única escolha, um único alicerce de verdade. Serafim a observava com um sorriso sinistro e olhos insaciáveis, como um predador em sua presa. Então, amor, o que você vai fazer? As palavras dele eram uma provocação. Estamos prontos para o pagamento. O caos tornando-se um sussurro, enquanto ela se via no limite de suas decisões, enfrentando não apenas uma escolha, mas um legado sombrio que a seguia, com a fissura se aprofundando. O peso do passado e das promessas quebradas se impunha. Agora, a verdadeira batalha estava por vir. O que mais seria revelado? E quais seriam as consequências dessa nova verdade? O futuro parecia tão incerto como a escuridão que surgia à sua frente, esperando para engoli-la. Janete olhou para Serafim, sentindo o peso do que ele dissera. A fissura no chão se alargava, suas sombras desejando engoli-los. Mas antes que ela pudesse responder, um grito cortou o ar novamente. Era Augusto, com a fúria transbordando. Você não pode levar a Janete! Ela é minha! E então, em um movimento inesperado, ele avançou em direção a Serafim, desafiando aquele ser sobrenatural, como se sua raiva pudesse contra-atacar a realidade. Pare agora! Mas do nada, um clarão tomou conta do ambiente, e um feixe de luz ofuscante irradiou do corpo de Serafim. A luz pulsava, quase palpável, como se estivesse viva. Janete apertou os olhos, mas quando conseguiu abrir novamente, uma cena absurda se desdobrava diante dela. Augusto, atormentado, começou a desmoronar, como se algo profundo em sua essência estivesse sendo memorizado, negado, e no coração desse dilúvio de caos, entre uma explosão de luz e sombras, surgiu uma figura que a fez perder o fôlego. Era o pai dela. Ele não tinha morrido naquela noite trágica, não da maneira que ela sempre acreditou. Com passagens nostálgicas por um rosto que carregava o tempo de forma distinta, ele surgiu, de braços abertos, como se estivesse voltando de uma longa jornada. Janete, sua voz ecoou, cada sílaba imbuída de amor e dor. Pai, como é possível? Ela balbuciou em choque, o coração batendo acelerado, enquanto lágrimas escorriam dos seus olhos. Você estava morto. O mundo ao redor parecia girar. Eu fui feito prisioneiro, meu amor. Uma escolha, uma traição. A mesma escolha que você fez. O pacto era com Serafim, não comigo. A revelação fez seu coração parar. Eu tentei te proteger, mas os limites entre o que somos e o que fazemos às vezes se confundem. Nesse momento, tudo pareceu desmoronar mais uma vez. O mundo de Janete era um turbilhão de informações e sentimentos. O pai ali, vivíssimo, e por que ninguém lhe dissera nada? O porquê daquele silêncio, o peso de segredos escondidos, parecia insuportável. Ela virou-se para Miguel, que apenas a observava, a desolação estampada no rosto. A culpa foi minha, gritou Miguel,
como se as palavras pudessem aliviar qualquer peso. Tentei saber de você, mas havia pessoas que queriam te impedir de descobrir a verdade. Ele se virou em desespero. E agora, tudo isso acontece porque o pacto da nossa mãe, ele sempre ligou nossas almas. Então tudo isso era um jogo? Augusto perguntou, confuso, aos pedaços, enquanto braços invisíveis pareciam constrangê-lo. Digam-me que não. Serafim sorriu, um sorriso frio como uma serpente à espreita. Ah, meu caro, a vida é sempre um jogo, especialmente quando se dá as cartas. Ele lançou um olhar para Janete e para o pai dela. É tempo de escolhas, minha querida. E agora estava tudo em suas mãos. A fissura no chão começava a emitir uma luz dourada e frenética. Era como se estivesse revelando algo. Você precisa decidir sua liberdade ou a verdade que sempre esteve elevada diante de seus olhos, gritou Serafim, avançando em direção a ela, como um leão em busca da última refeição. Neste instante, um rugido ecoou. A sala tremeu, batendo nas estruturas. E então, algo brotou daquela fenda, algo brilhante, quase ofuscante, antes de se desvanecer em luz e fumaça. E naquele momento de epifania, Janete se deu conta de algo devastador. Aquela luz emitida era uma criança. Sim, uma criança. Uma menina loira com olhos azuis, que parecia ter sido arrancada de algum conto de fadas. Como um relâmpago, a verdade atravessou sua mente. Sua filha. Sua filha que nunca soube que existia. Não, o grito de Janete rasgou a tensão. Não pode ser minha filha. Todos os olhos se viraram para a criança. E a explosão da verdade sobre seu passado se transformou em um eco pesado. A conexão de seu pacto, o pacto da mãe e a revelação do pai. Tudo começou a fazer sentido de uma forma obscura. Sua escolha agora está mais clara do que nunca, Janete. Serafim sorriu, sabendo que a batalha não terminara. O que isso significava para todos eles? O que mais se ocultava naquele ambiente? Havia um futuro, mas agora tudo parecia tão frágil, tão incerto. E a única certeza que ela tinha era a necessidade de escolher. A tensão estava alta, e o tempo não era mais seu aliado. O que significaria essa criança? O custo era maior do que o imaginado. Agora a pergunta fervilhava. Qual era o verdadeiro custo de sua escolha? Janete olhou para a criança. O coração disparado. Seus olhos brilhavam como estrelas, inocentes e cheios de vida. Mas, ao mesmo tempo, aquele brilho parecia carregar um peso imenso. Algo além da alegria da juventude. Como pode ser minha filha? O questionamento ecoou em sua mente, atormentando seu ser. Serafim havia se aproximado, como um predador que percebia a presa em profundo desespero. Ah, minha querida, você ainda não entendeu. Sua vida sempre esteve entrelaçada com horrores que você jamais imaginou. Sua voz era quase sedutora, mas o olhar era penetrante, cheio de um conhecimento que tornava o terror ainda mais palpável. Augusto, que antes havia desmoronado, agora se erguia, seus olhos fixos na menina como se fosse um espírito aterrador. O que você fez, Janete? A voz dele tremia, misto de medo e raiva, como se todas as suas decisões estivessem prestes a ruir. A história não pode se repetir. A menina sorriu de forma singela, enquanto a tensão no ambiente explodia. Era um sorriso que entortava a realidade, um chamado para longe daquele caos. Mas, de repente, um tremor percorreu o chão. As paredes pareciam se fechar. A fissura no chão havia se ampliado, e em um segundo,
Uma luz ofuscante emanou dela, revelando imagens. Eventos de uma noite muito antes de Janete fazer aquele pacto estavam acontecendo diante dos seus olhos, como se o passado estivesse sendo encenado no presente. Janete se viu observando sua mãe. Não a versão perfeita que sempre imaginou, mas uma mulher quebrada, envolta em sombras. A cena revelava um sacrifício, um grito profundo. A mãe de Janete em uma encruzilhada, selando um acordo, um grito ecoando. Por favor, salve-a, leve-me, mas não a toque. A visão foi devastadora, quebrando cada lembrança de ternura que Janete tinha. Como você pôde? A pergunta fluiu com dor. As lágrimas escorriam por seu rosto. Você fez um pacto igual ao meu? Ela se lembrou da noite da tragédia, as escolhas que aprenderam no ciclo de dor. Serafim lançou um olhar satisfeito. Sim, minha jovem. O passado nunca foi um fardo só seu. Ele vive em cada geração, em cada cuidado. Com o coração pulsando, Janete virou-se para Miguel. Então, você sabia? Você sabia de tudo isso? A raiva explodiu. As palavras saíram como facas cortantes. Como ele não a havia protegido? Eu não tinha certeza. Tentei descobrir, mas eles me impediam. A culpa estava estampada no rosto de Miguel. Mas agora não era o momento de discutir. A fissura abriu-se mais, a luz preenchendo o espaço com um brilho quase cegante. De repente, um grito rasgou a noite. Era a criança, a menina olhando fixamente para Serafim, falando com uma voz de quem sabia demais. Ele não pode te ter, não mais, não agora. E como um feitiço que ecoava de herança, o ambiente pareceu vibrar. Antes que Janete pudesse processar o que estava acontecendo, a luz tomou conta da casa, parecendo engolir tudo. Serafim gritou, a presença dele sendo consumida pela fulgurante claridade. Não! Não pode ser! As palavras foram precedidas por um grito agonizante. E então tudo ficou em silêncio. A fissura se fechou, e ela só pôde olhar para a menina, agora com uma expressão de determinação. Você precisa entender a verdade. Você não precisa do passado, Janete. Todo pacto pode ser desfeito. Era como se tudo tivesse mudado, e naquele momento, o que quer que houvesse na criança não era apenas luz, era poder. O que aconteceu? Janete ofegou, seus olhos alucinados. O que você é? O medo e a esperança estavam misturados, seus mundos desmoronando e renascendo. Mas a resposta não veio. A menina só sorriu de forma suave, e seu olhar parecia confundir tudo o que Janete achava que sabia. Agora é sua vez de escolher, e a verdade ainda precisa da sua voz para existir. Ela estendeu a mão. Janete sentiu seu coração disparar. A tensão no ar era insuportável, e a verdade sobre os pactos e os destinos parecia envolvê-la como um manto. Mas agora tudo dependia dela. Não era apenas uma escolha, mas um dilema que poderia destruir ou salvar todos ao seu redor. O que aconteceria agora? Qual seria o custo da verdade? E o que mais estava prestes a ser revelado? A vida de todos estava em suas mãos e ela nem sabia a direção que tomaria selar para sempre. Janete olhou para a criança, seu coração disparado. Aquela menininha parecia um farol em meio à escuridão, cheia de luz e inocência. Contudo, a tensão no ar estava prestes a explodir. Como pode ser minha filha? A pergunta escapou de seus lábios, quase um sussurro. Serafim se inclinou, um sorriso torto nos lábios. Oh, minha querida, você ainda não compreendeu o quão profundo é esse labirinto de dor e mentiras.
Ele parecia dançar em torno da verdade, e isso só aumentava o desespero de Janete. Augusto, agora aturdido, olhou para a criança e a realidade parecia esmagá-lo. O que está acontecendo? Você fez isso, Janete? Ele balançava a cabeça, incapaz de digerir a informação. Isso é um jogo? Miguel, ao seu lado, estava pálido. As revelações sobre a mãe e o pacto ainda pesavam sobre ele. A verdade não se apaga com desespero, Augusto. Não há retorno. Mas a preocupação não era com Augusto. Era com Janete. Decida, Janete. Então a menininha olhou diretamente nos olhos de Janete e com uma voz suave disse: Mãe, esse homem não pode nos controlar. Seu olhar era sério, como se carregasse um peso imenso. Naquele instante, uma nova alucinação percorreu a mente de Janete. A luz ao redor dela começou a pulsar, quase como se a própria realidade estivesse implodindo. É quando tudo desmoronou. A criança deu um passo à frente e, sem aviso, uma explosão de energia a envolveu. O ar ficou pesado, como se um trovão tivesse ecoado dentro da casa. Em meio à luminosidade intensa, Serafim gritou: Não, você não pode. E antes que Janete pudesse entender o que estava acontecendo, a criança se transformou em uma figura maior. A luz tomou a forma de uma mulher, sua mãe. Não mais uma sombra emprisionada, mas uma versão dela que parecia brilhar sob a luz. Chega! É hora de acabar com isso de uma vez por todas. Janete estava em choque. Mãe? Cada palavra escapava como se estivesse presa em sua garganta. Você está viva? A figura de sua mãe sorriu, mas havia uma tristeza em seu olhar. Fui feita prisioneira por escolhas ruins, mas agora é seu turno, Janete. Você precisa saber a verdade. E enquanto falava, as paredes da sala começaram a vibrar, como se fossem parte de uma tempestade prestes a estourar. Mãe, eu não entendo. As emoções a consumiam. Que segredos estavam escondidos atrás daquele ato? E então, a transformação da criança, o retorno da mãe. Tudo isso parecia um jogo cruel das forças além de sua compreensão. Serafim, furioso, tentou se aproximar, mas a luz emanava um poder tão intenso que suas mãos tremiam. Você não pode escapar do meu controle. A verdade é minha para tomar. Foi nesse momento que algo quebrou. A fissura no chão se abriu completamente e um puxão violento começou a arrastar tudo para a escuridão abaixo. Janete sentiu seu corpo sendo puxado e todas as suas memórias a inundaram. O estrondo ecoou e então a verdade que sempre esteve velada se revelou com um grito ensurdecedor. Você é mais do que imagina, Janete. Você é a chave. A mãe dela gritou enquanto a escuridão a cercava. As escolhas que você fez têm raízes mais profundas do que sabe, e tudo desmoronou em suas mentes. E na confusão, uma imagem inesperada surgiu. A criança agora era um novo tipo de luz, algo que iluminava todo o ambiente, enquanto sua mãe desaparecia, as palavras ecoando. Desate os nós. Você precisa fazer a escolha certa. Janete estava em choque. O abismo se abria sob ela. E as respostas estavam perto. Mas antes que tudo se tornasse claro, um golpe final ressoou. E a ferida que ninguém poderia imaginar foi aberta. Uma revelação cortante que poderia definir a vida de todos. Eu sou seu destino, Janete. A criança repetiu, e no choque da frase, a peça final do quebra-cabeça se instalou. A conexão entre todos eles estava prestes a ser rompida ou selada. As perguntas giravam na cabeça de Janete. E antes que pudesse tomar uma decisão,
A luz negra das sombras começou a engoli-los, arrebatando a esperança. No momento em que tudo escureceu, a única certeza que restava era uma: o jogo estava longe de acabar. Janete olhou para a criança, seu coração disparado. Aquela menininha parecia um farol em meio à escuridão, cheia de luz e inocência. Contudo, a tensão no ar estava prestes a explodir. Como pode ser, minha filha? A pergunta escapou de seus lábios, quase um sussurro. Serafim se inclinou, um sorriso torto nos lábios. Oh, minha querida, você ainda não compreendeu o quão profundo é esse labirinto de dor e mentiras. Ele parecia dançar em torno da verdade, e isso só aumentava o desespero de Janete. Augusto, agora aturdido, olhou para a criança e a realidade parecia esmagá-lo. O que? O que está acontecendo? Você fez isso, Janete? Ele balançava a cabeça, incapaz de digerir a informação. Isso é um jogo? Miguel, ao seu lado, estava pálido. As revelações sobre a mãe e o pacto ainda pesavam sobre ele. A verdade não se apaga com desespero, Augusto. Não há retorno. Mas a preocupação não era com Augusto. Era com Janete. Decida, Janete. Então a menininha olhou diretamente nos olhos de Janete e com uma voz suave, disse: Mãe, esse homem não pode nos controlar. Seu olhar era sério, como se carregasse um peso imenso. Naquele instante, uma nova alucinação percorreu a mente de Janete. A luz ao redor dela começou a pulsar, quase como se a própria realidade estivesse implodindo. É quando tudo desmoronou. A criança deu um passo à frente e, sem aviso, uma explosão de energia a envolveu. O ar ficou pesado, como se um trovão tivesse ecoado dentro da casa. Em meio à luminosidade intensa, Serafim gritou: Não, você não pode! E antes que Janete pudesse entender o que estava acontecendo, a criança se transformou em uma figura maior. A luz tomou a forma de uma mulher, sua mãe. Não mais uma sombra imprisionada, mas uma versão dela que parecia brilhar sob a luz. Chega! É hora de acabar com isso de uma vez por todas. Janete estava em choque. Mãe! Cada palavra escapava como se estivesse presa em sua garganta. Você está viva? A figura de sua mãe sorriu, mas havia uma tristeza em seu olhar. Fui feita prisioneira por escolhas ruins, mas agora é seu turno, Janete. Você precisa saber a verdade. E enquanto falava, as paredes da sala começaram a vibrar, como se fossem parte de uma tempestade prestes a estourar. Mãe, eu não entendo. As emoções a consumiam. Que segredos estavam escondidos atrás daquele ato? E então, a transformação da criança, o retorno da mãe. Tudo isso parecia um jogo cruel das forças além de sua compreensão. Serafim, furioso, tentou se aproximar, mas a luz emanava um poder tão intenso que suas mãos tremiam. Você não pode escapar do meu controle. A verdade é minha para tomar. Foi nesse momento que algo quebrou. A fissura no chão se abriu completamente, e um puxão violento começou a arrastar tudo para a escuridão abaixo. Janete sentiu seu corpo sendo puxado, e todas as suas memórias a inundaram. O estrondo ecoou, e então a verdade, que sempre esteve velada, se revelou com um grito ensurdecedor. Você é mais do que imagina, Janete. A mãe dela gritou enquanto a escuridão a cercava. As escolhas que você fez têm raízes mais profundas do que sabe. E tudo desmoronou em suas mentes. E na confusão, uma imagem inesperada surgiu. A criança agora era um novo tipo de luz, algo que iluminava todo o ambiente, enquanto sua mãe desaparecia, as palavras ecoando. Desate os nós. Você precisa fazer a escolha certa. Janete estava em choque. O abismo se abria sob ela,
e as respostas estavam perto. Mas antes que tudo se tornasse claro, um golpe final ressoou, e a ferida que ninguém poderia imaginar foi aberta. Uma revelação cortante que poderia definir a vida de todos. Eu sou seu destino, Janete. A criança repetiu, e no choque da frase, a peça final do quebra-cabeça se instalou. No instante, a casa ficou tomada por uma onda de energia. Os rostos de Augusto e Miguel se distorceram em terror, e os gritos deles cortaram a tensão. Mas o que aconteceu a seguir fez o chão tremer. Em um relampejo de luz, a criança que antes era um símbolo de esperança começou a mudar. O brilho que a cercava se transformou e, de repente, a menina se desfez em uma névoa que soprou por todo o espaço, revelando algo mais sombrio. O ar vibrou e de dentro daquela neblina, uma figura emergiu. Era um homem com traços familiares. Era Afonso, o pai de Janete. Ela estava paralisada, a realidade se despedaçando ao reconhecer a expressão em seu rosto. O que você fez, Janete? Você não sabe quem está realmente por trás de tudo isso. A acusação caiu como uma pedra pesada sobre os corações ali presentes. As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando, mas o terror da revelação era insuportável. A mãe de Janete não era a única detentora de segredos. Afonso, aquele que morreu, agora estava diante dela, e a dor misturava-se ao desespero. Eu tentei proteger você, mas você se deixou usar. Janete, sem saber no que acreditar, olhou ao redor. Augusto parecia perdido e Miguel sem palavras. O que estava acontecendo? A verdade, a ilusão, a linha entre amor e traição estava borrada. Uma nova luz emergia, mas em vez de conforto, trazia um novo terror. Quem você realmente é, Afonso? O questionamento atravessou como uma flecha. A resposta parecia pairar no ar, mas a tensão atingia níveis insuportáveis, e a dúvida espreitava com olhos insidiosos. A linha entre bondade e maldade estava se diluindo. O que mais seria revelado nesse jogo de sombras? A única certeza era que as escolhas de Janete a levariam a um caminho onde, agora, tudo era possível. A tensão estava no auge. Janete sentiu a energia pulsar ao seu redor enquanto seu pai, Afonso, a encarava. Você não tem ideia do que está prestes a acontecer, minha filha. A determinação na voz dele ecoou pela sala, enquanto Serafim se movia nervosamente, tentando calcular uma saída da armadilha em que se metera. A verdade do pacto é mais do que você imagina, continuou Afonso, seus olhos brilhando com um misto de amor e dor. Eu fiz escolhas para te proteger, mas elas só trouxeram mais desgraça. Então você sabia de tudo? Janete perguntou, seu coração acelerando. Sobre a mãe? Sobre o que nosso pacto causou? Afonso abaixou a cabeça, os sentimentos pesando sua voz. Eu não pude te salvar. Mas você pode mudar isso agora. A escolha é sua. Quebrar o ciclo ou continuar preso a ele. A cada palavra dele, as memórias de sua infância vieram à tona. As risadas, os abraços e, por outro lado, a dor de perder tudo. O calor no peito se transformou em determinação. O que ela faria? Deixar a história se repetir ou escolher um futuro diferente para sua filha? A luz em volta começou a vibrar na mesma intensidade de suas emoções. Eu escolho a verdade. Eu não vou deixar que isso continue, gritou Janete com toda a força que tinha. Serafim hesitou, e o olhar dele indicou que ameaças estavam se formando em sua cabeça. Você não pode simplesmente desfazer o que foi feito. Ele protestou, mas sua voz soava insegura.
Então a menininha, agora centrada em sua fé, estendeu a mão em direção a Janete. Mãe, não tenha medo. Juntas somos mais fortes. O brilho ao redor dela cresceu, e Janete sentiu um ímpeto de coragem. Sim, juntas, gritou Janete, unindo-se à filha, sentindo a energia fluir entre elas como um rio de luz. E nesse instante, a fissura no chão começou a fechar, engolindo as sombras e revelando o verdadeiro poder da escolha. Serafim gritou, tentando resistir, mas a luz era poderosa demais. Vocês não vão escapar de mim. Ele se lançou para frente, mas a energia as envolveu, e enquanto as sombras se dissipavam, uma onda de serenidade tomou conta da sala. Afonso sorriu para Janete. Você quebrou o ciclo, minha amada. Agora nós podemos seguir em frente. Ela olhou para sua filha, um sorriso iluminando seu coração. As sombras haviam sido banidas, mas a profunda dor de suas lembranças ainda estava presente. O que vem agora? Perguntou, sabendo que o futuro ainda era incerto, mas sem dúvida mais ligado a um novo começo. Agora, nós reconstruímos. Juntos. Afonso respondeu, assim como a menininha. As duas se abraçaram, e a luz ao redor delas pulsou em um ritmo constante. Janete finalmente percebeu o poder que tinha, não apenas para mudar seu destino, mas para moldar o futuro de sua filha e restabelecer os laços que pareciam perdidos para sempre. E, enquanto a casa se enchia de novos sorrisos e promessas, a brisa fresca do sertão soprou através das janelas abertas. O calor do sol refletia um novo dia e uma nova vida. Vamos criar memórias que nunca mais se percam, Janete sussurrou. No entanto, antes que o alívio se estabelecesse completamente, uma sombra fugaz passou pela janela. Era como se algo do passado ainda estivesse à espreita, e uma sensação de que a luta não havia terminado completamente. O que mais poderia surgir? Janete se perguntou. O futuro estava cheio de possibilidades, mas o que mais estava guardado nas sombras? A vida estava apenas começando, mas a expectativa havia deixado uma pergunta no ar. E agora? Se você chegou até aqui, é hora de mostrar seu apoio. Você precisa se inscrever no canal imediatamente para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas que amam histórias como esta possam encontrá-las. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que você achou do final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que poderão conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Apenas os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações. A história continua e sua participação é essencial.